Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira e hoje vou postar mais um vídeo aí para o canal De Olho na Língua Portuguesa. Quem é novo por aqui, faça sua inscrição, ative o sininho para receber notificações e vídeos e divulgue o canal para parentes, amigos, vizinhos, familiares, grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Twitter, por aí vai. E hoje nós vamos falar sobre crase. Antes de explicarmos o que seja crase, eu devo falar sobre duas coisas interessantes, que são termo regente e termo regido. Por que isso? Porque a crase está muito relacionada com a regência. A crase está muito relacionada com a regência. Então, é preciso que nós tenhamos essa noção do que seja um termo regente e o que seja um termo regido, para que a gente possa, então, aprender com mais facilidade o emprego da crase. E o emprego da crase cai demais em concurso público, em prova vestibular, em Enem e por aí vai, mas principalmente em concurso público. Todo concurso público geralmente vai ter uma questão de crase. Muito bem. Termo regente é o termo que comanda, é o termo que pede um complemento. Termo regido é o termo que está subordinado, é o termo que é o complemento desse termo regente. Bom, observe os exemplos. Vou à praia. Conheço a menina. Assisti ao filme. Isso é prejudicial à saúde. Tenho admiração por Pedro. No primeiro exemplo, diz: vou à praia. Quem vai a algum lugar. Primeiro termo, vou, é o termo regente. Por que é o termo regente? Porque ele pede um complemento. A praia é o termo regido, porque está subordinado ao voo, dando a ele um complemento. Ou seja, complementando o sentido do verbo ir. E aviso que esse voo é um verbo. Outro exemplo. Conheço a menina. Quem conhece, conhece alguém. Então, conheço é o termo regente, é o termo que pede complemento. A menina é o termo regido, é o termo que é o complemento desse termo regente. E conheço é verbo conhecer. Assistir ao filme. Quando o verbo assistir tem o sentido de ver, presenciar, ele pede um complemento
com a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Embora, muitas vezes, na língua coloquial, a gente diz assistir o filme. Mas só que está errado. Tem que ser assistir ao filme, assistir ao jogo. E por aí vai. Então, assistir no sentido de ver, pede a preposição a. Bom, nos 3 primeiros exemplos analisados, nós temos 3 verbos, como termos regentes. O verbo ir, no primeiro, o verbo conhecer, no segundo, e o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, no terceiro exemplo. Então, aqui, nesses 3 primeiros exemplos, nós vamos ter um caso de regência verbal. Por quê? Porque o termo regente é um verbo. Agora, isso é prejudicial à saúde. O que é prejudicial a alguma coisa. Prejudicial é um adjetivo que pede um complemento. Então, prejudicial é o termo regente, a saúde é o termo regido. Nesse caso, prejudicial é considerado como nome. E aí nós temos um caso de regência nominal. No quinto e último exemplo, nós vamos ter: tenho admiração por Pedro. Admiração por alguém. Admiração é um substantivo. Portanto, o termo regente é um substantivo. E o termo regido, que é por Pedro, então complementa o sentido de admiração. O termo regido, ele pode vir preposicionado ou não. Então, nós temos aqui que saber quais as preposições que existem na língua portuguesa. Então, nós temos a preposição a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Então, essas são as preposições que nós temos na língua portuguesa. Muito bem. Agora, o que vem a ser crase? Crase é a fusão de 2 as. O primeiro a é uma preposição. O segundo a pode ser um artigo ou pode ser o a inicial dos pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. E pode ser também o a inicial dos pronomes relativos a qual ou as quais. Muito bem. A crase é representada por um acento chamado acento grave, ou seja, acento indicador da crase. Não existe essa expressão acraseado. Existe sim a expressão a com acento grave. Muito bem. Para termos a crase, é preciso que sejam atendidas 2 condições básicas. Primeira condição: o termo regente
exige a preposição a. Segunda condição, o termo regido aceita o artigo a. Então vamos a um exemplo. Vou à praia. Eu estou na dúvida se eu vou usar a crase ou não. Quem vai a algum lugar. Então, o termo regente, que é o verbo ir, pede a preposição a. O termo regido, que é praia, aceita o artigo a. Por exemplo, eu posso falar assim: a praia é muito bonita. Então, nesse caso, vai haver a fusão dos dois as, ou seja, o a preposição, que é exigido pelo verbo ir, e o a artigo, que é aceito pelo substantivo praia. Então, nesse caso, vai haver a crase. Outro exemplo. Conheço a praia. Veja agora. Quem conhece, conhece algo. Veja que o verbo conhecer não pede a preposição a em seu complemento. Isto quer dizer que a primeira condição não é atendida. Porque para que a primeira condição seja atendida, é preciso que o termo regido, ou melhor, que o termo regente peça a preposição a, que não acontece. Então esse a, praia, esse a que vem antes do substantivo praia, é um artigo. Tanto é um artigo que se eu substituir praia, por exemplo, por mar, esse a vai mudar para o. Aí eu conheço o mar. Então esse a é um artigo apenas, né? Outro exemplo. Gosto de andar a pé. Eu tenho aqui termo regente, andar. Quem anda, anda a. Termo regido, pé. Aceita o artigo a? Não. O a aceita o artigo o, porque é um substantivo masculino. Então, nesse caso, atendeu a primeira condição, que é o termo regente pedir a preposição, mas não atendeu a segunda, que é o termo regido aceitar o artigo a. Então, isso quer dizer o seguinte, que para haver a crase, é preciso que sejam atendidas, então, as duas condições. Ou seja, o termo regente exigir a preposição a e o termo regido aceitar o artigo a. Muito bem. Vamos agora a regras práticas de crase. A primeira regra prática é o seguinte. Vamos a uma frase. Vou à cidade. Aí eu estou na dúvida lá se eu vou usar a crase ou não. Então o que eu faço? Eu pego o termo regido, que no caso é o substantivo feminino cidade, e substituo cidade, por exemplo, por um substantivo masculino, que pode ser mercado. Então vamos substituir cidade por mercado. Vamos lá. Vou ao mercado. Então veja que quando eu substituir o substantivo feminino cidade
pelo masculino mercado, o A se transformou em AL. Então, daí nós vamos tirar a primeira regrinha prática de crase. Quando substituirmos o substantivo feminino por um masculino e der AL no masculino, então no feminino sempre haverá a crase. Aí eu já mato 95% dos casos de crase. Então não precisa ficar decorando aquele tanto de regra de crase. Porque na substituição aqui, ó, A se transforma em AL, então sempre que ocorrer isso aqui, vai haver crase no feminino. Beleza? Muito bem. Agora, para nomes de lugar. Eu uso crase ou não uso crase? Então, vamos ver. Um macetezinho. Se voar, volto da, crase A do verbo haver. Se voar, volto de, crase para quê? Então, substituo o verbo ir pelo verbo voltar. Se der voltar da, vai haver a crase. Se der voltar de, não tem crase. Né? Então, vou à França. Aí eu estou na dúvida se vai ter crase ou se não vai ter crase. Então, o que eu faço? Substituo vou por volto. Volto da França. Volto da, não foi isso que deu? Foi. Então, nesse caso, se vou a, volto da, crase a. Então, vou à França com crase. Agora, vou a Paris. Substituímos por volto. Volto de Paris. Se vou a, volto de, crase para quê? Então, nesse caso aqui, vou a Paris sem crase. Beleza? Outra coisa. Se der para trocar o a por para a, vai haver crase. Essa já é uma terceira regrinha prática de crase. Se der para trocar o a por para a, então, nesse caso, vai haver crase. Exemplo. Vou à França. Posso substituir por vou para a França? Posso. Então, se no lugar do a ficou para a, puder ficar, né, para a, então vai haver crase. Agora, vou a Paris. Vou para Paris. Não foi para a Paris. Então, nesse caso, não tem crase. Outra regrinha. No caso da crase, no a inicial, de aquele, aquela, aqueles, aquilo, aquela. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu estou na dúvida se eu vou usar crase no a inicial desses pronomes. Então, o que eu faço? Eu substituo esses pronomes por este, esta, estes, estas ou isto. Se der a este, a esta, a estes ou a estas, então haverá crase
no A inicial do aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Se não, vejamos. Dirijo-me àquele sítio. Eu estou na dúvida se eu vou usar crase no A inicial do aquele ou não. Então, o que eu faço? Eu substituo aquele por este. Ficamos assim. Ou melhor, dirijo-me a este sítio. Na substituição do aquele por este, não deu a este? Deu. Então, nesse caso, vai haver crase no A inicial do aquele. Perfeito? Muito bem. Para sabermos se há crase ou não, antes de que ou qual, o que eu faço? Eu pego o termo antecedente, porque aqui se trata de um pronome relativo, né? Esse que e esse qual são pronomes relativos. Pego o termo antecedente e substituo por um substantivo masculino. Se der ao que ou ao qual, haverá crase no feminino. Exemplo. Esta caneta é semelhante à que perdi. Aí eu estou na dúvida se vai haver crase ou não. Então, o que eu faço? Pego o substantivo caneta, substituo por lápis. Este lápis é semelhante ao que perdi. Não deu ao que na substituição do substantivo feminino pelo masculino? Deu. Então, nesse caso, esta caneta é semelhante à que perdi com crase. Bom, a menina a qual me refiro chama-se Marisa. Substituindo menina por menino, eu vou ter o menino ao qual me refiro se chama João. Então, nesse caso aqui, não deu ao qual no masculino? Deu. Então, vai dar a qual com crase. Esta foi a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar o assunto de crase no próximo vídeo. Inscrevam-se no canal e fiquem todos em paz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.